Em nosso estudo de hoje, a lição 24 do livro Roteiro, que tem por título O Fenômeno Espírita. Em todas as civilizações, o culto dos desencarnados aparece como facho aceso de sublime esperança. Rápido exame de costumes e tradições de todos os remanescentes da vida primitiva, entre os selvagens da atualidade, nos dará conhecimento de que as mais rudimentares organizações humanas guardam no intercâmbio com os mortos suas elementares noções de fé religiosa. Aparições e vozes, fenômenos e revelações do mundo espiritual assinalam a marcha das tribos e das povoações do princípio. No Egito, os assuntos ligados à morte assumem especial importância para a civilização. Anubis, o deus dos sarcófagos, era o guardião das sombras e presidia a viagem das almas para o julgamento que lhes competia no além. Na China multimilenária, os antepassados vivem nos alicerces da fé. Em todas as circunstâncias da vida, os espíritos dos avoengos são consultados pelos descendentes, recebendo orações e promessas, flores e sacrifícios. Na Índia, encontram nos Rakshasas espíritos maléficos que residem nos sepulcros, os portadores invisíveis de moléstias e aflições. Os gregos acreditavam-se cercados pelas entidades que nomeavam por demônios ou familiares intangíveis, as quais os inspiram na execução de tarefas habituais. Em Roma, os espíritos amigos recebem o culto constante da intimidade doméstica, onde são interpretados como divindades menores. Para a antiga comunidade latina, as almas bem-intencionadas que haviam deixado na terra os traços da sabedoria e da virtude eram os deuses lares, com recursos de auxiliar amplamente, enquanto que os fantasmas das criaturas perversas eram conhecidos habitualmente por larvas, cuja aproximação causava dissabores e enfermidades. Os feiticeiros das tabas primitivas eram, nas civilizações recuadas, substituídos por magos, cujo poder imperava sobre a espada dos guerreiros e sobre a coroa dos príncipes. E ainda em todos os acontecimentos religiosos que precederam a vinda do Cristo, a manifestação dos desencarnados ou o fenômeno espírita comparece por vívido clarão de verdade, orientando os sucessos e guiando as supremas realizações do esforço coletivo. Com a supervisão de Jesus, porém, a marcha de espiritualidade na Terra adquire novas características. Ele é o disciplinador dos sentimentos, o grande construtor da humanidade legítima. Por 300 anos, os discípulos do Senhor sofrem, lutam, sonham e morrem para doar ao mundo a doutrina de luz e amor, com a plena vitória sobre a morte, mas a política do Império Romano reduz por 16 séculos consecutivos o movimento libertador. Os séculos, contudo, na eternidade são simples minutos, e em seguida, às sombras de grande noite, o evangelho puro surge de novo. Cristianismo, doutrina do Cristo. Espiritismo, doutrina dos espíritos. Volta a influência do Mestre sobre a imensa coletividade humana constituída por mentes de infinita gradação. Homens por homens, inteligências por inteligências, incorreríamos, talvez, no perigo de comprometermos o progresso do mundo isolado em nossos pontos de vista e em nossas concepções deficitárias. Mas, regidos pela infinita sabedoria, rumaremos para a perfeição espiritual a fim de que um dia, despojados em definitivo das escamas educativas da carne, possamos compreender a excelsa palavra da celeste advertência: vós sois deuses. Em primeiro lugar, a gente deve chamar a atenção de que o Espiritismo não é um culto aos desencarnados. O objetivo do Espiritismo é dizer para a gente que somos espíritos imortais e que existe um intercâmbio, sim, muito maior do que a gente imagina. Quando é perguntado lá no Livro dos Espíritos, exerce os espíritos influências em nossos pensamentos? Mas é muito grande. De ordinário são eles até que dirigem vocês. Eles jogam a ideia para vocês, você acha que a ideia está vindo de vocês, mas na verdade são os espíritos que estão se relacionando com a gente. A maneira deles se relacionarem, já que ele não tem esse corpo físico aqui de intercâmbio com a gente, é puramente mental. Então vem dizer, o mundo espiritual ele existe, ele é uma realidade, ele é comprovado no seio de todos os povos, dentro de todas as culturas até hoje,
Dentro do próprio cristianismo, Paulo de Tarso fala que vivia rodeado por uma nuvem de testemunho. Todos nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhos. São os espíritos que estão nos vendo, observando cada ato. Muitos não deveriam estar aqui, muitos deveriam entender que a morada do Pai é todo o universo, deveriam ter liberdade, mas acabaram se fazendo presas das suas próprias paixões e apegadas acabam ficando aqui com a gente. Aqueles que são desapegados, aqueles que estão num plano superior, eles nos ajudam à distância, eles conseguem com a velocidade do pensamento vir até o nosso alcance quando a gente precisa e retornar para onde eles estavam anteriormente. Então, você ter acesso a uma lição como essa, em que Emmanuel nos convida mais uma vez à consulta, à pesquisa. Não é para que a gente fique apenas lendo isso aqui. Não, no Egito era assim, Anubis, o deus dos sarcófagos. Vamos pesquisar, vamos ver o que era mesmo aí. É mesmo, realmente, os egípcios acreditavam-se da comunicação com os mortos. Na China, como é que é? É bom a gente fazer isso. A gente vai pegar, às vezes, fontes. Por exemplo, aqui o Emmanuel, ou então Leon Denis, no livro Depois da Morte. A gente vai encontrar algumas fontes que vai tratar dessas comunicações espirituais em outras culturas. Mas a gente faz essa leitura breve, pesquisa, vai, de preferência, na fonte deles mesmo, para ver como é que era, como é que funcionava esse negócio. A gente vai ver em todos os povos da humanidade. A gente sempre teve, de maneira certa ou intuitiva, a compreensão da comunicabilidade com os mortos. E outra coisa também, que a gente sabe hoje através da doutrina espírita. Os que estão se comunicando com a gente nem sempre são bons, estão querendo o nosso bem, e por isso a gente precisa, como diz lá João, na sua epístola, provar todos os espíritos para saber se eles são realmente de Deus. Então a ideia é essa, a gente está vivendo assim, dentro da natureza espiritual, porque somos espíritos agora dentro de um corpo físico, mas a gente está sendo influenciado por eles aqui do outro lado. E o que a gente observa nos casos de obsessão, que ainda fazem parte, sempre vão fazer parte de mundos de expiações e provas como o nosso, porque só estamos aqui quem ainda é devedor, quem ainda magoou muito no passado e quem ainda precisa acertar muitas coisas. Esse mundo definitivamente não é um mundo de felicidade. A gente consegue sim, relativamente, manter uma felicidade desde que a gente esteja aqui atendendo e cumprindo as nossas provas, as nossas expiações, sem reclamar e fazendo o melhor que a gente pode, ocupando o nosso tempo com coisas que nos preenchem. A gente consegue sim ter uma felicidade relativa, mas esse mundo aqui definitivamente não é um mundo de felicidade. A gente consegue entender felicidade quando eu realmente estiver num mundo que é imperecível, que é o mundo dos espíritos, num mundo em que a gente vai ter a noção do amor real mesmo, que uns sentimos pelos outros, pela lei de afinidade. Aí sim, lá do outro lado a gente vai ver o que é. Mas aqui, por enquanto, a gente é muito fugidio, né? Quando a gente pensa que está tudo muito bem, daqui a pouco acontece uma coisa muito grande, é perda de ente querido, é uma moléstia qualquer, enfermidade, aqui é uma enfermidade coletiva, como foi a pandemia, é uma ameaça de guerra que está acontecendo aqui, a violência urbana nunca deixa a gente ficar em paz totalmente. Mas nós temos sim a ajuda dos espíritos e a doutrina espírita vem inclusive nos ensinar dentro do capítulo que nós consideramos o mais importante do estudo da doutrina espírita, que é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27 e 28, os dois, que falam sobre a prece, a oração. A oração, a gente busca a espiritualidade superior e nela busca intuição, busca direcionamento para como a gente vai agir aqui no nosso mundo de expiações e provas. Ali a gente vai começar a entender a doutrina espírita quando a gente começar a fazer a sintonia mesmo com o nosso anjo da guarda, sentir o anjo da guarda perto da gente. A gente começa daqui a pouco a distinguir o que é do anjo da guarda e o que não é, são dos espíritos familiares, e até mesmo quando são de espíritos obsessores mesmo, espíritos que estão do nosso lado por algum interesse, ou porque estão apegados, viciados em alguma coisa e querem a nossa ajuda, ou porque querem nos prejudicar, porque nós provavelmente prejudicamos ele em encarnações passadas. Mas
A comunicabilidade entre os espíritos é uma realidade inconteste. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.